O que eu fico assim analisando? O Brasil, né, acho que chegou numa encruzilhada que precisa resolver algumas questões urgentemente. Sim. Infelizmente, pelo menos eu, pessoalmente, pouco vi se falar em reforma política. Né? Esse é enfim, uma mazela que eu acho que, para mim, seria a reforma das reformas. Perfeito. Começar dia 1º de janeiro e falar, moçadinha, vamos organizar o parquinho organizar aqui. Casa. Sim. Vamos organizar o parquinho aqui que não está dando mais para ninguém, porque tá todo mundo já subindo escorregador por onde devia escorregar, o cara já quer subir na balança e pular pro gira-gira. Então, assim, virou bagunça, né? Então, assim, se não fizer um novo ordenamento, a gente precisa tentar corrigir algumas distorções, né, Renan? É difícil você avançar, porque você fica com a regra velha querendo um jogo novo. Eu lembro que era uma coisa, fazer uma analogia aí, a questão do futebol, né? Sim. Todo mundo muito reticentes a VAR, a mudanças. Eu, sinceramente, adoraria ver algumas coisas acontecerem do tipo um campeonato de primeira linha inteiro sem lei do impedimento. Vai acabar com o futebol. Põe mesmo, assim. Sim. Mas para valer, coisa profissional. Não na várzea, num lugar assim, né? Mais tecnologia. Porque tantos outros esportes coletivos, por exemplo, avançaram demais em qualidade com tecnologia. Vôlei, basquete, handebol, muita coisa. Mas futebol, para mexer, cara, numa regrinha. Aí você vê aqueles bandeirinhas correndo desumanamente para levantar a bandeira, para pegar um impedimento, com atletas hoje que fazem 100 metros em quase 10 segundos, que nem corredor de 100 metros rasos. E o ser humano está sujeito a errar. Entendeu? Então, assim, eu acho que se abdicou de algumas ferramentas também na política por conta dessa história de que sempre foi assim, tem que ser assim. E aí a gente fica agora vítima disso tudo, né? Eu acho que aquilo que você falou é a reforma das reformas. Por quê? O que conduz o país é política. Então esquece aquela história, eu odeio a política. Eu não gosto da política, não dependo da política. Engano nosso. Aliás, virou um palavrão. Sim, política virou um palavrão. Eu vou te falar assim, no começo dos anos 2000, por conta dessas participações aí políticas, eu saí candidato a vereador lá em Santo André, onde eu morava. Eu lembro da minha mãe falando, filho do céu, que loucura é essa? Filho meu não nasceu assim para ser político. Meus tios... Eu falei, gente, fala um negócio pra vocês, não é assim, porque... Você precisa. Eu falei, gente, é o que muda o mundo. Sim. As pessoas não têm a menor noção que é o preço da tua passagem, dos impostos, do pedágio, do imposto... O pão francês do café da manhã são políticas públicas. Entendeu? Então, assim, eu acho, ainda posso estar meio sendo poliana aí, que é o seguinte, a profissão das profissões. Sim. Assim, deveria ser algo muito nobre. Sim. Porque mexe com a vida das pessoas. Um gestor público, um político, ou qualquer política pública que erra na mão, mata pessoas. Interfere diretamente. Você deixa alguma situação ali mais precária na saúde, você mata a gente. Sim. Você deixa alguma situação mais precária numa rodovia, o cara se acidente e morre. Sim. Né? Enfim, sei lá. Mas, assim, dentro dessa perspectiva dos limites aí que a gente estava falando, a reforma política poderia também, ou dentro dessa legislação eleitoral um pouco mais moderna, a gente corrigir essas distorções aí sobre essas manifestações da mídia, quer dizer, alguma coisa regulando, usar essa palavra dá até medo, né? Dá medo. Mas hoje, disciplinando ou normatizando melhor as regras, acho que possível. E é só através da política, da reforma política. Que inclusive é o legislador, é o deputado. Está na mão do legislador. O que nós tínhamos como justificativa do judiciário pelo ativismo? O judiciário se escondia atrás do ativismo sob a justificativa de que, olha, o legislador não está cumprindo o seu papel. Quando o legislador não legisla, quando ele não cria leis, eu tenho que me manifestar, eu tenho que intervir. Então, uma reforma política onde você traga, né, condições para que o legislador coloque o dedo na ferida, coloque pautas polêmicas e realmente legisle,
decida no âmbito normativo sobre determinadas questões, você vai eliminar esse ativismo judicial ou vai diminuir, você vai trazer essas regulamentações ou responsabilizações das manifestações, comportamentos nas redes sociais, claro, sem nunca partir para essa censura institucionalizada, que parece que nós estamos caminhando para isso. Com a reforma política você traz um novo formato de representatividade, porque hoje é algo a ser discutido. Você se sente representado por aqueles que foram eleitos? Primeiro, quando nós temos lá um Congresso eleito e nós avaliamos, olha, o Congresso não está indo tão bem, mas espera aí, eles não chegaram lá sozinhos. Eles chegaram lá por meio do voto. Ah, mas esse sistema de voto proporcional é justo? É injusto? Não sei, vamos ter que discutir. Seria legal ter voto distrital? O distrital misto, né? Uma parte do estado elege por região, outra parte das vagas vai no total. Sim, né? na coligação proporcional. E aí, então, é preciso discutir isso. É preciso você trazer o seu representante para perto de si. Ao invés de abominarmos a política, abominarmos o político, nós temos que trazer a política para perto de nós. Nós temos que trazer o político, porque aquilo que você disse, a política muda a vida das pessoas. Eu também nasci e cresci numa cidade pequena, onde a política é acalorada. Minha família sempre foi envolvida com política. Qual que era um dos meus sonhos de vida? Ser prefeito da minha cidade de Jabuti. Porque eu enxergava a possibilidade de mudar a vida das pessoas. Tanto que eu iniciei no movimento estudantil da minha escola. Fui o primeiro presidente de Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Júlio Vanderlei de Jabuti. Inaugurei o movimento estudantil propriamente dito naquele colégio. Depois, quando eu vim para a FIO, fui candidato a presidente do diretório acadêmico, fui eleito, nem eu acreditava. Saí lá de Jabuti, fui eleito aqui. Fui presidente da Associação dos Estudantes Universitários de Jabuti. Como que eu fui eleito? Ou melhor, como que eu me propus? Eu até gosto muito dessa passagem pela minha vida. Nós, de Jabuti, éramos 4 pessoas que vínhamos estudar aqui na FIO. E nós vínhamos de carona com um ônibus de uma cidade vizinha, né? Da cidade de Pinhalão. Então 4 jabutienses vinham de carona com a cidade vizinha. Mas no final do ano de 2008, vários jabutienses, graças a Deus, passaram em universidades, tanto a Universidade Pública em Jacarezinho, quanto na FIO e na Estácio. Então de 4 pessoas aumentou para 13 pessoas. E como eu era tesoureiro da associação da cidade vizinha, e eu era o contato mais próximo ali de Jabuti, pais de alunos me procuraram naquela época e falaram assim: Renan, meu filho, minha filha foi aprovado na faculdade e agora nós não estamos achando jeito de ir para lá, porque a cidade lá de Pinhalão, a associação de Pinhalão não comporta mais ninguém, só cabe vocês 4, eles não conseguem mais agregar alunos e nós não sabemos como que a gente vai fazer. Isso não foi nenhum nem dois, várias pessoas vieram atrás. Um conhecido em comum, uma pessoa muito batalhadora, já tinha uma idade mais avançada, ele penou muito na vida, conseguiu, estudando em casa, fazer um vestibular. Acho que ele emprestava livros da escola, já não estava mais em idade escolar. Conseguiu, uma pessoa muito batalhadora na vida, conseguiu passar na faculdade e veio falar comigo também. Falou: Renan, o que era impossível para mim eu consegui, que era ser aprovado no vestibular de uma universidade pública, agora eu não vou poder estudar porque eu não tenho transporte. Nossa. Putz, o que eu fiz? Pensei comigo. Fui conversar com o pessoal da associação vizinha, dos estudantes. Olha, Renan, não dá. O lugar de vocês está garantido, mas nós não conseguimos trazer mais ninguém para cá. O que eu fiz? Falei: bom, então, a partir de hoje eu estou saindo dessa associação, estou me desligando e vamos criar uma associação de estudantes universitários de Jabuti. A duras penas, com dificuldade, conseguimos. No primeiro dia de aula, nós tínhamos transporte e durante os 2 anos que eu fui presidente dessa associação,
2009 e 2010, nenhum dia os estudantes ficaram sem transporte. Acontecia do ônibus quebrar? Sim, mas nós dávamos um jeito, pedia carona, fazia alguma coisa. E depois de muito tempo, ainda pessoas até hoje lembram desse episódio. Ou seja, eu fui político naquele momento, eu tive que usar de política, né? Uma política de assistência para aqueles estudantes. Vamos criar, vamos desenvolver. O nobre da política é isso, você tomar par das situações da sociedade, do dia a dia, enxergar as problemáticas, e você, por meio da política, você traz as soluções, né? Você consegue trazer essas soluções. E por isso que nós temos que interar, estudar e participar ativamente da política, né? Eu, quando saí de Jabuti, tivemos uma decepção política lá e vim embora para cá, foi para ficar longe da política, mas a política vem atrás, né? A gente fica vinculado de um jeito ou de outro, ainda que hoje nos bastidores, não mais com pretensão de ser prefeito, né, lá em Jabuti. Quem sabe, né? Quem sabe? É novo ainda. Quem sabe um dia eu volto lá para concorrer a essa cadeira lá em Jabuti. É verdade.